esse capítulo 6. Aí, se vocês puderem depois avisar os amigos, que a gente vai iniciar, quem puder, claro, comparecer. De virtude dessa chuva, né, que está com problema no sinal, tá? Pois bem, meus amigos, hoje eu ainda queria falar, ainda, salvo me engano, eu olhei agora aqui pro roteiro, tem dois itens que eu não falei ainda, né, lá para vocês. Eu acho que eu ainda não devo ter comentado com a outra turma também. Mas a gente fecha agora esses dois itens para eu passar logo em seguida para os comentários da Lei 13.058, que é a lei da guarda compartilhada, né? Então, voltamos lá, a gente observando aqui o roteiro, no item número 4, eu coloquei a discussão envolvendo a questão dos alimentos, né? Em sede de guarda compartilhada. Teve até uma aluna, salvo me engano, que me perguntou, professor, mesmo se tratando de guarda compartilhada, precisa também o casal, no caso, formalizar os alimentos? Sem dúvida. Tá? Inclusive, eu estava lendo agora há pouco uma decisão de uma magistrada lá em Belém, que lá na parte final do dispositivo da sentença, ela determinou que o casal, mesmo formalizando a guarda compartilhada, mas também não ficasse omisso do dever de compromisso de prestar os alimentos cabíveis, né, para aquele determinado menor que ali estavam ratificando, né? Então, uma coisa é certa, quando você formaliza a guarda, né, quer seja unilateral e agora a regra geral que é a compartilhada, a questão dos alimentos é fundamental que também seja analisado, discutido e, ao mesmo tempo, suscitado na tua ação específica pela qual você pretende ingressar, né? Normalmente, quando você finaliza uma relação, que eu até falei isso na terça-feira, né? Você finaliza uma relação conjugal, uma relação de união estável, você aproveita o ensejo e ali não só você está tentando fechar esta relação, como ao mesmo tempo você está tentando pleitear o direito material, que no caso são os alimentos, né, em prol do interesse, regra geral, daquele determinado menor, né, que está sob a dependência sua da guarda, tá? O que eu quero que os senhores, no momento, não esqueçam é que esses alimentos devem ser divididos, rateados, de forma proporcional, tá? Normalmente, o compromisso, regra geral, ele deve estar direcionado para o casal, né? Mesmo após o término de uma relação, mas ambos, né, os genitores, no caso, os pais, eles não devem deixar de não exercer esse direito aos alimentos. Pelo contrário, eles devem compactuar a tal ponto de beneficiar indubitavelmente esse menor, tá? Então, esse direito deve ser formalizado. Quando eu falar proporcional, regra geral, levar-se-á em consideração justamente a questão financeira, a questão justamente laboral desses determinados indivíduos, né, principalmente o ganho financeiro, diante dessa possibilidade, daquilo que realmente eles podem ofertar em prol do interesse desses determinados menores, e aí levar-se em consideração um proporcional, né, um percentual, para que ali retire uma parcela específica e vá direcionar em prol do interesse daquele menor, tá? Então, nesse material aqui, eu quero dizer para vocês que essa responsabilidade ela é conjunta, ela deve ser analisada em parceria, tá? Ela não pode ser deixada de lado, a tal ponto de incumbir essa responsabilidade somente para uma das partes, né? Normalmente, quando isso acontece, é em sede de guarda unilateral, tá? Eu até também mencionei isso na última aula, que quando existe a formalização da guarda unilateral, pode ser que aquele polo que não obteve essa guarda, ele vai gerenciar esta responsabilidade de arcar com o pagamento propriamente dito dos alimentos. Mas aqui na compartilhada não. Na compartilhada nós temos que dividir os esforços, né? O casal indubitavelmente não pode deixar de não exercer esse ato que ali mesmo eles vão ter que estar comprometidos em prol do interesse daquele menor. Só que tem um detalhe, aqui no material dos senhores, por enquanto, né, eu também menciono uma discussão bem interessante, que eu acho que eu até devo ter colocado aqui, eu coloquei. É a discussão acerca da chamada criação do Fundo Comum de Percentual em Sede de Reconhecimento de Alimentos, tá? Esse fundo comum seria de que maneira? Como é que iria funcionar, né?
Você imagina, por exemplo, que durante o estágio de convivência, quer seja da união estável, quer seja do casamento, o casal, ele teria a finalidade, ele teria o compromisso de ali, mensalmente, proceder uma espécie de um depósito, tá? Depósito esse de natureza financeira. Esse determinado depósito ficaria, obviamente, resguardado aos interesses, né? O gerenciamento desse depósito ficaria sob a responsabilidade do próprio casal. E a partir do momento, cada mês, iria proceder esse depósito, esse recurso financeiro apropriado, para eventuais situações de extra, né, situações extraordinárias, excepcionais, tá? Essas situações extraordinárias e excepcionais que o próprio casal pode, de repente, assim até vivenciar. Por exemplo, principalmente a situação de um eventual desemprego, né? Imagina-se que se de repente alguma das partes não possa mais dar continuidade ao gerenciamento, mas iria existir um fundo, né, um recurso que iria justamente suprir esse exercício ao dever dos alimentos propriamente ditos. Então a doutrina jurisprudencial, né, a doutrina majoritária, ela vem discutindo essa possibilidade. E esse recurso, esse fundo comum, iria ser muito mais subsidiado, gerenciado após o término de uma determinada relação, quer seja conjugal, quer seja convivencial, em sede de união estável. Mas o que eu expliquei para vocês anteriormente, mesmo já estando nesse estágio enquanto casados ou enquanto companheiros, nós já podemos iniciar essa preocupação, nós já podemos dar início, propriamente dito, a esses determinados depósitos, desses determinados valores, para que assim, indubitavelmente, posteriormente, né, fosse acionado esse determinado fundo diante dessas circunstâncias extraordinárias, excepcionais que viessem a acontecer, né? Aqui no teu material eu até narro, né, alguns exemplos dessas situações de natureza extraordinária, excepcional, principalmente que leve em consideração uma situação de desemprego, uma situação de enfermidade, né? Até coloco aqui que venha prevenir justamente esses eventuais desequilíbrios na balança financeira, principalmente do casal ou de alguma das partes, né? Você imagina que se o juiz ele defere os alimentos para que o casal, dentro de uma guarda compartilhada, assuma o compromisso de pagar, né? Ambos vão ter que estar compromissados de realizar esse pagamento propriamente dito, mas pode ser que amanhã ou posteriormente algum dos polos, né? Algum dos interessados não venha gerenciar, venha perpassar por uma situação atípica, excepcional, né? Principalmente a questão do próprio desemprego. E aí não vai ter como eu dar continuidade, pelo menos a priori, ao exercício do dever nos alimentos, muito embora seja uma obrigatoriedade. Você sabe que os alimentos a gente não pode deixar de não prestar, né? Então, esse fundo seria justamente nesse sentido, ele seria acionado, né? Mesmo que eu já iniciara todo o seu procedimento, toda a sua produção já havia iniciado, mas ele seria gerenciado durante esse determinado estágio de excepcionalidade, que alguma das partes iria vivenciar, iria estar, no caso, vivenciando, diga-se de passagem. Então, esta doutrina, ela entende que seria até salutar. Esse fundo seria até apropriado para essas situações em sede de deferimento de alimentos na própria guarda compartilhada. Então, você iria utilizar desses recursos, que estaria aplicado nessa conta, né? Seria até uma espécie de uma conta conjugal, uma conta conjunta que iria gerenciar toda a oferta desses alimentos, em prol do interesse daquele determinado menor. Seria bem interessante. Atualmente, o nosso Código Civil, ele não traz essa proposta, né? Ele não traz esse direcionamento desse argumento em sede de criação de um fundo comum em prol do interesse daquele determinado menor, que estaria sob a influência da guarda, né? Mas a finalidade é essa, né? Caso seja necessário, situações extremas, de excepcionalidades extraordinárias, né? Caso algum dos genitores não possa mais dar perpetuidade, gerenciamento à oferta dos alimentos, esse fundo seria subsidiado, gerenciado com este propósito, né, de preencher justamente essa situação de dificuldades, caso alguma das partes, né, algum dos casais viesse, no caso, a vivenciar, tá?
Então, isso eu trago aqui no material de vocês, que depois vocês podem até dar uma observada, que eu acho bem salutar, eu acho bem interessante, né? Ainda não está prescrito na lei, mas já é um posicionamento doutrinário, até mesmo a jurisprudência já vem tentando se flexibilizar, né? Tentando se firmar nesse sentido, para que se crie justamente essa proposta, né? De criação de um fundo de excepcionalidade, um fundo extraordinário que viesse a suprir determinadas situações de dificuldades, de desequilíbrios econômico-financeiros, né? Caso alguma das partes viesse de uma certa forma, a vivenciar, tá? Então eu trago isso justamente aqui para vocês, dentro de uma proposta também de uma criação de uma conta conjunta, para que o casal, durante o seu estágio de casamento ou de união estável, eles já iniciariam a realizar todo esse procedimento de depósito, de oferta propriamente dita da materialidade. Mas, na verdade, esse fundo ele seria muito mais utilizado no futuro, né? Caso realmente esse casamento venha a finalizar, a união estável venha a ser dissolvida, e aí você iria aproveitar o momento, né, já que eles já estão divorciados, né, para suprir esses alimentos em prol do interesse daquele determinado menor, diante da dificuldade de algum desses determinados indivíduos, caso algum deles viesse principalmente a sofrer problemas econômico-financeiros, dentre os quais está o próprio desemprego, tá? Então eu trago essa questão aqui dentro da regra da guarda compartilhada, porque os alimentos é uma exigência, tá, meus amigos? Mesmo se tratando de guarda compartilhada, não deve, de uma certa forma, nenhuma das partes se omitir do dever de prestar esse compromisso material. E pela etimologia já dá para nós termos a noção, né? Você vai dividir os esforços, você vai compactuar os interesses, tá? Para que, obviamente, o melhor interesse da criança e do adolescente, que é o princípio maior, venha a ser cumprido diante dessa circunstância que estamos vivenciando, tá? Por outro lado, meus amigos, além dessa questão dos alimentos, que é um dever de ambos, tá? Isso é bom vocês colocarem aí no material de vocês, que é uma regra compartilhada, uma regra coletiva, né? Que os esforços devem estar rateados para que ambos assim exerçam. Eu coloco também aqui uma outra discussão com relação à multa, tá? A chamada multa pelo descumprimento do dever, por exemplo, desses alimentos, ou de repente do exercício do dever de visitações, tá? Eu acho que os senhores, por enquanto, né, já devem ter estudado. Eu até me esqueci de colocar aqui no material, mas vocês que estão anotando, por favor, anotem. É aquela redação do artigo 814, tá? Alexandre, depois coloca aqui no chat a redação desse artigo, só para os colegas não esquecerem, tá? A redação do artigo 814 do CPC, tá, queridos? É importante vocês não esquecerem. Esse dispositivo, no passado, eu acho que você já deve ter estudado, lá na regra do processo, que é a chamada multa das astrentes, né? Astrentes, o que é isso, professor? É aquela pré-determinação processual, é uma espécie realmente de uma multa pecuniária, né, que o juízo competente ele vai aplicar perante aquele determinado devedor que deixou de cumprir com uma específica obrigação, tá, meus amigos? Essa obrigação, quer seja uma obrigação de fazer, uma obrigação de não fazer, uma obrigação de pagar, uma obrigação de ofertar, tá? Então, se aquele indivíduo deixou de exercer esse compromisso, regra geral, o juiz ele vai ser obrigado, né, a aplicar essa multa de natureza judicial, denominada de astrentes. Astrentes vem do latim, né? A imposição, o compromisso, o dever de pagar algo. Você vai ser tolhido, você vai ser obrigado a exercer o compromisso de uma multa, o pagamento dela propriamente dito. E no caso aqui, trazendo essa regra para a guarda compartilhada, normalmente as astrentes ela vai incidir em duas principais situações. Principalmente quando alguma das partes, né, algum dos polos, quer seja o genitor A, quer seja o genitor B, deixar de cumprir com a oferta do pagamento daqueles alimentos, tá? E é só para deixar bem claro para os senhores que essa multa ela é diária, tá? Isso aí é uma regra clássica prescrita lá na regra do CPC. E a outra situação, além da oferta deixar de ofertar os alimentos, é caso alguma das partes venha descumprir com o exercício do chamado dever de regulamentação de visita.
E normalmente isso daí é ratificado, esse procedimento da regulamentação de visita, após a sacramentação de uma sentença, né? O juiz ele já vai regulamentar como é que vai ser todo esse procedimento com relação às visitações. Então, se de repente, por exemplo, a fulana, né, a mulher, ela vem tolir o direito do homem, no caso do ex-marido, de ver aqueles determinados filhos, se ela está sendo prejudicial nesse sentido, se ela está impedindo da outra parte, pelo menos ter acesso à sua prole, é óbvio que aquele genitor que se sentirá prejudicado com isso, ingressará com pedido, né, em sede de uma multa judicial denominada de astrente, porque o seu direito de visitação está sendo tolhido, está sendo prejudicado, tá? Por outro lado, né, no caso ele imputando contra ela, né, mas também pode ser ao contrário, ela também pode imputar contra ele, caso de repente ele deixe de ofertar justamente esses alimentos, tá? Então, de uma certa forma ou de outra, principalmente nessas duas situações, em sede de guarda, né, você pode solicitar que ali execute um cumprimento de uma sentença, que na maioria dos casos essa multa ela vai incidir principalmente nessa fase processual, tá? Principalmente na fase de uma execução de cumprimento de sentença, e ali fomentando a discussão em sede de reconhecimento na chamada multa das astrentes, tá? Ou porque você teve seu direito tolhido em sede de regime de visitação, eu, de uma certa forma, professor, eu não posso nem sequer regulamentar minhas visitas, né? A outra parte, a mãe do fulano, está me tolhindo esse direito. Então você pode ingressar perante o judiciário, ingressando com pedido de execução de cumprimento de sentença, né? Porque o seu direito ao exercício do poder familiar de visitação está sendo prejudicado, né? Ou, de repente, você também pode buscar, caso seus alimentos, né, caso aquele direito à oferta não esteja também sendo verbalizado, sendo exercido, tá? Agora, uma vez me perguntaram, professor, qual é o momento que você pode, então, solicitar a aplicabilidade da multa das astrentes, né? Uma das respostas eu já acabei de te dizer. Normalmente em sede de cumprimento de sentença, em sede de fase de execução. Mas nada vai nos eximir, também não vai ficar impedida as astrentes de serem cobradas, né, durante a fase ordinária, durante o percurso do devido processo legal, né, principalmente na fase do conhecimento. E também é possível essa multa das astrentes ser aplicada durante a fase do regime recursal, tá, gente? Inclusive, foi até uma questão dessa que caiu num concurso público, se seria possível realizar a cobrança de multa das astrentes em se tratando de fase recursal. Também, tá? É uma realidade que a multa também pode, indubitavelmente, ser cobrada. Mas é isso que eu quero que vocês não esqueçam, em sede principalmente de reconhecimento de guarda. Normalmente aqui na guarda, né, esse devedor, ele vai ser obrigado a pagar essa multa diária, ou porque ele tolhiu o direito da outra parte de visita, conforme eu já havia explicado anteriormente, ou pelo simples fato de você estar deixando de ofertar aqueles alimentos apropriados em prol do interesse daquele menor. Uma dessas situações, se vierem realmente a serem ratificadas, comprovadas, né, perante a via judicial, tranquilamente aquele outro polo, aquela outra parte que se sentir prejudicada, ela pode solicitar a aplicação da multa das astrentes, com base na regra do artigo 814 do CPC, tá? Eu quero que vocês não esqueçam, anotem, por favor, a redação, a etimologia, o conceito, né, a proposta da multa das astrentes, que vai estar embasada nesse respectivo dispositivo legal, tá? Só para a gente deixar de não esquecer também que a multa das astrentes é uma novidade trazida pelo novo CPC, né? Ela veio, de uma certa forma, substituir a antiga nomenclatura, a antiga aplicabilidade, né? Normalmente no passado, até antes mesmo do advento das astrentes, os juízes, eles realizavam muito a questão de buscas e apreensões em sede do paradeiro de menores, né? Mas aí, diga-se de passagem, iria requerer muito tempo, atentava contra a celeridade. Ah, porque o Joãozinho está sobre a guarda da mãe, a mãe está impedindo o Joãozinho, obviamente, do filho, do marido, obviamente, ter acesso à criança. Então, no passado, os juízes, eles, em sede cautelares, direcionavam muito para a fomentação da chamada busca e apreensão, determinava muito essa medida cautelar, mas aí você imagina, né, a questão de deslocamento, o oficial ia em locais muitas das vezes inóspitos, né, de difícil acesso,
E aí você imagina o tempo de espera do processo. E é claro que estava em jogo não só a questão de você regulamentar essa visita, mas, acima de tudo, o exercício do poder familiar perante a outra parte, que é um direito também da outra parte requerer esse contato próximo com o menor. Então, no passado era muito utilizado as questões das chamadas buscas e apreensões. E aí chega o novo CPC, né? Espera lá, antes de você iniciar uma busca e apreensão, né? Vamos iniciar já com a intimidação, a chamada multa propriamente dita de natureza judicial pecuniária, que no caso é as astrentes. Aquele que não estiver contribuindo com o judiciário, indubitavelmente já vai ser ali tolhido o seu direito, já vai ter que cumprir com o pagamento dessa multa, não vai ter para onde se socorrer. E aí é claro que o judiciário já trouxe essa alternativa, né? De você tentar substituir a aplicabilidade da busca e apreensão perante justamente a questão do pagamento da multa das astrentes. Eu acho bem salutar, eu acho que foi bem interessante essa proposta, né, trazida pelo CPC, que ali já veio flexibilizar e ao mesmo tempo facilitar o andamento do devido processo legal, né? Isso daí uma vez foi até uma discussão que alguns doutrinadores, até em sede de exames de ordens, né? Qual foi a verdadeira aplicabilidade, a proposta das astrentes? É tentar justamente buscar essa celeridade do processo. Ao invés da gente buscar primeiramente uma medida cautelar, muitas das vezes até demorada, você já indubitavelmente formaliza a questão da multa administrativa, tá? Diga-se de passagem, multa judicial, só para retificar, tá? Pois bem, meus amigos, além disso, como eu falei na aula passada para os senhores, tá? Eu queria também discutir aqui com vocês, já que ainda temos aqui alguns tempos, né, uns tempinhos aqui, a questão da própria lei da guarda compartilhada, tá? Essa lei que ela veio justamente, ela já nasceu, né, já dentro de um panorama de existência da proposta da guarda compartilhada, que a primeira legislação que veio fomentar a discussão foi a Lei 11.698 de 2018, né? Mas, posteriormente, alguns doutrinadores entenderam que faltava ainda buscar um verdadeiro enunciado, uma verdadeira discussão acerca do verdadeiro significado da guarda compartilhada, que ainda existiam muitas dúvidas perante o próprio judiciário no momento de lavrar suas decisões, no momento de reconhecer uma sentença, né? Então ainda existia muito embate dentro desse cenário do judiciário. Não chegava-se ainda a uma conclusão que é realmente uma guarda compartilhada. Nós vamos compartilhar exatamente o quê? Aí veio justamente o surgimento dessa lei 13.000, né, 058 de 2014, que já trouxe essa proposta acerca da chamada guarda compartilhada, veio operacionalizar ali alguns conceitos, já veio direcionar, clarear algumas informações bem direcionadas. E que, ao mesmo tempo, proporcionou uma atualização lá no nosso Código Civil. Tá? Alguns dispositivos, principalmente da regra da proteção dos filhos, né, a partir do artigo 1583, também sofreu uma atualização em virtude da criação dessa lei. Tá? Então, se alguém te perguntar qual foi a verdadeira proposta trazida pela lei da guarda compartilhada? Aí você responde, né? Bom, é uma proposta de tentar terminar com aquela velha discussão, porque até então não se tinha ao certo um verdadeiro conceito acerca do que era realmente a guarda compartilhada, qual era a verdadeira proposta. Tinha muito embate, tinha muita falta de informação. Os juízes, muitas das vezes, até se perdiam acerca do verdadeiro conceito e a proposta da guarda compartilhada. E aí essa lei já botou o pingo nos is, né? Já veio trazer, já veio clarear as informações e flexibilizar para melhor o entendimento, tá? Olha, eu queria iniciar a discussão com vocês, porque aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma discussão em sede de perguntas e respostas, tá? Porque eu desmiucei essa lei para fins de proporcionar até mesmo para vocês, para que ficasse bem claro o entendimento, a verdadeira proposta da sugestão da criação dessa lei, tá? E aí eu trouxe aqui alguns entendimentos, algumas perguntas que normalmente as pessoas fazem muito no dia a dia, com base principalmente nessa nova lei. E aí eu trago também para vocês com base também no pensamento da jurisprudência majoritária, né? Então, com base principalmente, a primeira pergunta, né, que normalmente as pessoas querem muito saber, é o verdadeiro conceito dessa guarda, né? O que ela traz de essência, no caso dessa lei da guarda propriamente dita, né? Aí a lei,
ela vem justamente com esse entendimento. Olha, a finalidade primordial, né, a proposta final que trouxe justamente essa lei é justamente ratificar a chamada situação do equilíbrio, tá? O termo-chave trazido por essa legislação e associado à guarda compartilhada é a nomenclatura equilíbrio de vontades. Esse equilíbrio de interesses que deve estar compactuado, né? Ou seja, o casal, ele obrigatoriamente, ele deve ratificar, ele deve fomentar esse tempo de convivência para que este tempo de convivência possa ser rateado de uma forma totalmente equilibrada. Tempo de convivência esta direcionado perante aquele determinado menor. Então, a sugestão, esse conceito da guarda compartilhada, o que é você compartilhar? É você justamente subsidiar desse equilíbrio de interesses compactuado entre os próprios genitores, né, para que eles dividam de uma forma isonômica, né, esta convivência perante aquele determinado menor, para que assim os interesses, o exercício do poder familiar vinha a ser realizado de uma forma mais transparente e simples possível, tá? Então a defesa por esse equilíbrio de vontades, que é justamente a proposta dessa nova lei da guarda compartilhada, é a realidade que nós não devemos deixar de não observar. E que os juízes, normalmente, nas suas decisões, eles asseveram esse até enunciado, né? Então, se vocês quiserem depois observar, por gentileza, a lei propriamente dita, ela possibilitou uma alteração, uma atualização, lá na redação do parágrafo 2º do artigo 1583, tá? Esse próprio parágrafo 2º do artigo 1583 do Código Civil, que sofreu atualização em virtude dessa nova lei, já trouxe, indubitavelmente, agora esse novo enunciado, essa nova proposta acerca do que significa realmente compartilhar uma guarda. Então, o próprio termo compartilhar, meus amigos, é porque você deve obrigatoriamente buscar o quê? Eu vou buscar justamente esse plano de interesse, esse tempo de convivência que deverá ser formalizado de uma forma mais equilibrada possível. Se o interesse do pai é exercer, por exemplo, a sua visitação naqueles horários, naqueles dias, de uma forma flexível, esse determinado predomínio desse interesse também deve estar voltado para a outra parte. É o direito também que a outra parte, no caso da mãe, indubitavelmente também vai fazer da mesma forma possível. Então aqui nós estamos interpretando, analisando com base no que, meus amigos? Na flexibilidade. Nós estamos flexibilizando, né? Diferentemente lá da proposta da alternada, né? Porque alternada você não flexibilizava nada, você impunha, né? Você determinava já aquele tempo que deveria ser fixo para que ali você realizasse aquele ato específico e ponto final. Já na compartilhada não, você pode tranquilamente flexibilizar e fazer de uma forma que predomine justamente esse tempo de equilíbrio, tá? Então, dentro desse sentido, esse conceito ele já inaugura, né? Lá na redação do parágrafo 2º, o novo conceito já proporciona esse tempo de convivência estabelecido pelo casal de forma mais equilibrada possível, para que o exercício do poder familiar não deixe de ser realizado de uma forma mais equilibrada, mais transparente, tá? Por outro lado, com base justamente nesse parágrafo 2º, né, algumas pessoas normalmente perguntam, e o que deve ser feito, né, com relação à cidade? É uma pergunta que normalmente as pessoas fazem bastante. Mas, professor, me diga uma coisa, qual é a verdadeira cidade, né, que deve ser levada em consideração para deferir uma guarda? Olha lá, vamos imaginar um exemplo clássico. Deixa eu pegar alguém aqui na sala como exemplo. Vamos imaginar que o Ítalo, tá? Ele resida em Marituba e a atual esposa dele resida aqui, estão separados, né? E resida, vamos imaginar, em Santa Isabel, tá? Obviamente que no momento ela está com a dependência do exercício do poder familiar do menor. Ela pode até estar, de repente, exercendo provisoriamente uma guarda, mas o Ítalo ingressou no judiciário com pedido de reconhecimento de guarda compartilhada, o regulamento, com regulamentação de visita, todo o procedimento cabível, né? Com base justamente na lei.
Aí a velha pergunta que não quer dizer o que será melhor, né? Qual é realmente a cidade que deverá ser levada em consideração para o interesse dessa criança, né? Aí a lei, ela é bem clássica, tá? A lei da guarda propriamente dita. Vem dizer o seguinte para nós: olha, o que deve ser levado em consideração, óbvio, é o melhor interesse da criança e do adolescente, porque nós estamos de acordo, né, com o princípio propriamente dito. Então, a cidade que deverá ser formalizada, discutida, operacionalizada e ratificada essa guarda compartilhada é que satisfaça melhor o interesse daquele determinado menor. Quando eu falar a palavra satisfazer, eu estou levando em consideração a própria habitação, né? O próprio andamento de todo aquele feito perante o menor, a sua adaptação propriamente dita, o seu cotidiano de vivência, tá? É óbvio que vocês devem estar se perguntando, teoricamente, professor, né, os menores eles estão mais adaptados com o domicílio da mãe, regra geral, né? O Ítalo me falou isso. Ah, professor, pois é, o meu filho está muito adaptado com a mãe dele, reside lá no município X, né, lá em Santa Isabel, mas eu gostaria também que ele se adaptasse à minha realidade, né? Então, no momento de você deferir uma guarda compartilhada, meus amigos, o juiz ele vai levar em consideração muito isso. A questão da própria adaptação do menor, da realidade, da vivência que ali ele está perpetuando, né? Então, a lei, ela é bem clássica nesse sentido. Será deferida uma guarda compartilhada, mas que atenda, né? Eu estou falando no caso do domicílio, que o domicílio seja considerado aquele mais apropriado ao interesse daquele menor. A palavra apropriada aqui justamente considera esta adaptação, este cotidiano, né? Que o menor vai se adaptar mais. É óbvio que nós podemos flexibilizar, porque nós não estamos falando de guarda alternada, né? Nós estamos falando de tentar satisfazer um compartilhamento, um equilíbrio das ações. Não vai deixar, por exemplo, o Ítalo de ter o seu filho, alguns determinados momentos, perante lá o seu domicílio, né? Para que ali também venha estabelecer um lar de convivência. Sem aquela perspectiva que nós discutimos na aula anterior, de querer não atrapalhar o psique, o psicológico desse determinado menor, tá? Porque o Ítalo, de repente, pode apresentar novos costumes culturais, materiais, que não necessariamente são aqueles mesmos que a mãe já vem exercendo perante o filho, para que não atrapalhe, né? O desenrolar, o desenvolvimento psicológico, né, emotivo, emocional, por aí afora, daquele determinado menor. Então, isso tudo o juiz ele vai estar aparelhado, né, perante o papel da própria equipe multiprofissional que ali vai ter que informar. Realmente, excelência, o domicílio X ele é mais apropriado para o desenvolvimento daquela criança, para o seu crescimento de todas as naturezas, intelectual, moral, educacional, e o juiz ele vai, de uma certa forma, iniciar com esse domicílio. Pode ser de Santa Isabel, pode ser do próprio município do Ítalo, dentro dessa realidade que esteja adaptada, adequada ao interesse do menor, tá? Então, meus amigos, eu gostaria que os senhores, por favor, não esquecessem. A própria lei da própria guarda compartilhada, ela resgata essa discussão, tá? Depois, se vocês quiserem ter uma oportunidade, ela é até discutida, essa realidade, lá no parágrafo 3º do artigo 1583, tá? Depois vocês dão uma olhadinha, mas a lei é muito incisiva, né? O domicílio que deverá ser formalizado, ratificado em sede da guarda compartilhada é aquele que deve satisfazer, indubitavelmente, o interesse do menor. Nós não devemos deixar de não considerar essa realidade. Por isso que muitas das vezes alguns dos pais não conseguem compartilhar, né? Porque pelo simples fato da sua realidade ser totalmente antagônica à realidade da outra parte, tem interesse em resgatar somente a custódia a título unilateral, né? Porque ele entende ou ela entende que esse domicílio é mais apropriado, está mais próximo da sua escola, do seu local de lazer, enfim, tem toda essa gama de interpretação que o estudo social deve estar engajado e deverá também dar o seu parecer final dentro do seu relatório, né, para que o juiz aí sim verifique qual domicílio, já que os atuais pais residem em domicílios distintos, né, qual é aquele que deve ser mais satisfatório ao desenvolvimento intelectual, moral, social da criança como um todo, tá? Então, eu convido os senhores desde já
depois a dar uma olhadinha lá no parágrafo 3º do artigo 1583 do Código Civil, que ali é um artigo que sofreu atualização da Lei da Guarda Compartilhada, tá? Olha, outra situação importante aqui, que é outra pergunta também que me fizeram, tá? Professor, qual é o papel desempenhado por aquele eventual pai, ou aquela eventual mãe, que não teve a sua coparticipação na chamada guarda unilateral, que não teve o reconhecimento da chamada guarda unilateral, ou seja, o juiz deferiu a guarda somente para o Ítalo, em detrimento da fulana de tal. Então, o Ítalo obteve a guarda unilateral. Mas aí eu te pergunto, e ela? Como é que ela vai ficar nisso? No caso, a mãe. Como é que ela vai se comportar diante desse deferimento dessa guarda unilateral somente para o Ítalo? Olha, meus amigos, a resposta é muito simples. Eu até coloquei aqui, né? Os interesses do menor, da criança ou do adolescente, já sabemos, não deve ser tolhido, tá? A mesma ordem do exercício do poder familiar, a fiscalização, toda a conduta que um vai fazer, obviamente o outro também, tá? Pelo contrário, ninguém vai deixar de não ser considerado aquele determinado genitor. Nenhum vai deixar de exercer o seu poder familiar, tá? Inclusive, a própria lei, ela utiliza muito a nomenclatura supervisionar, tá? Você vai fiscalizar, no caso, se a ex-mulher do Ítalo, por exemplo, não obteve a guarda unilateral, ficou de fora, mas ela vai continuar exercendo essa supervisão, essa fiscalização, inclusive da conduta do próprio Ítalo, tá? Ela vai realmente verificar se o pai estará apto o suficiente cotidianamente a exercer essa guarda. É tarefa dela ali realizar justamente essa supervisão, essa fiscalização. Fiscalização essa que vai estar direcionada para todas as naturezas apropriadas. Quer seja a natureza educacional, quer seja o procedimento da saúde, do lazer, né, do esporte no caso, enfim, toda a gama de fiscalização, a senhora fulana de tal, ela vai ter todo o direito de assim proceder. Aí teve uma seguinte pergunta uma vez, professor, diante dessa fiscalização, supervisão, se realmente vier a ser constatado que o fulano de tal, que teve o reconhecimento da sua guarda unilateral, no caso, por exemplo, aqui do nosso exemplo do Ítalo, né? Se ele de repente vier a pisar na bola, professor, se ele vier a desvirtuar o seu papel de guardião, né? De detentor dessa guarda, se ele deixar de cumprir com aqueles pormenores, e aí? É óbvio que a fulana de tal, ela vai solicitar imediatamente um cancelamento, né? Um pedido de anulação em sede de reconhecimento de guarda unilateral pelo simples fato dela estar alegando eventuais irregularidades que o Ítalo, de repente, vier a praticar, tá? Então eu gostaria que os senhores nunca esquecessem que muitas pessoas até perguntam, mas espera lá, o fulano obteve uma guarda unilateral, né? E eu, no caso, vou ficar de fora disso, até porque eu também sou mãe, ou de repente eu sou pai, eu vou deixar de exercer o meu poder familiar? Pelo contrário, meus amigos. Você tem até todo o direito, inclusive, de supervisionar, de fiscalizar mesmo o trabalho, o exercício da guarda daquele determinado outro fulano que já obteve, tá? De uma certa forma ali, até porque o melhor interesse da criança e do adolescente, que é o princípio que deve ser resguardado, deve ser também ratificado, tá? E você também está na condição de genitor. É o velho jargão popular, né? Não existe ex-pai, não existe ex-mãe. Pelo contrário, você vai dar perpetuidade. Desde que, obviamente, você também não tenha, né, obtido nenhuma situação, vivenciado, melhor dizendo, nenhuma situação também de irregularidade, né? Porque o que leva, professor, ao juiz deferir uma guarda unilateral? E aí a resposta a gente até discutiu na terça, né? Para que a gente venha obter uma guarda unilateral, normalmente é alguma situação ali constatada de irregularidade praticada por uma outra parte. E aí o estudo social, né, a equipe interdisciplinar ali já buzinou na ouvida do juiz competente que aquela outra parte ali praticou uma irregularidade, não tem como deferir uma guarda compartilhada, tá? Eu cheguei até a comentar para os senhores a redação do artigo 130 do ECA. Não sei se vocês chegaram até a anotar o artigo 130, né? Que fala a situação de maus tratos,
de opressão, de violência psicológica, dentre as quais está a alienação parental. Então, diante desses contextos, o juiz normalmente ele não vai deferir uma guarda compartilhada caso algum dos genitores venha estar de má fé, venha exercer ou continua exercendo alguma irregularidade, tá? Mas aquele que, obviamente, não estiver nesse contexto, por mera liberalidade, ele não quis compartilhar, tá? Mas ele também não vai fugir à regra de não supervisionar, tá? Eu não tive nenhum problema, não pratiquei nenhuma irregularidade, partiu somente da minha iniciativa de não querer compartilhar, mas, mesmo assim, eu vou fiscalizar o trabalho da outra parte, até porque eu sou mãe, eu deve, eu sou pai, os direitos têm que ser igualados, resguardados, tá? Então, isso é o que normalmente está sendo verificado. E aí nós tivemos a atualização, né, do parágrafo 5º do artigo 1583, tá? Depois dos senhores, por gentileza, leiam esse parágrafo 5º também, que já vem informando, né, quem não obteve a guarda unilateral, mas também não vai ficar omisso de ter participação, em sede de supervisões, de orientações, de fiscalizações do papel daquele outro polo, né, daquela outra parte que obteve o deferimento da sua guarda, tá? Então depois vocês verifiquem por gentileza, que aí nós tivemos essa atualização, tá? Uma outra pergunta que também é muito correlacionada a essa. Mas professor, quando realmente vai ocorrer, né? Foi até uma pergunta que me fizeram, que eu até anotei, que aí a nossa aula que eu estou fazendo aqui com vocês, são algumas dúvidas e questionamentos acerca dessa nova lei, tá? E aí, como é que, no caso, professor, quando é que vai ocorrer o deferimento dessa guarda compartilhada, né? E a outra pergunta que fizeram, professor, eu posso renunciar a uma guarda compartilhada? Então, uma vez me fizeram essa pergunta aí com base na jurisprudência, com base na nova lei da guarda compartilhada, né? Em primeiro lugar, quando é que vai ocorrer esse deferimento? A resposta é simples. O juiz ele vai depender a priori do exercício da atividade da equipe interdisciplinar. Todo aquele trabalho que deve já ter se iniciado anteriormente, para que aí sim o relatório final dessa equipe, né, uma vez anexado aos autos principais, que vai ter que ser juntado no processo, o juiz realmente vai analisar se será possível ou não formalizar uma eventual guarda compartilhada. Ou pode também acontecer o seguinte, meus amigos, diante dessa situação de embates, de incertezas, isso acontece muito após o término de um casamento, de uma união estável, o casal ainda não chegou a um acordo prévio acerca se eles devem ou não compartilhar uma determinada guarda, não se sabe ao certo se vai isso acontecer, existe uma grande discussão entre ambos, né? Eles não chegaram ainda ao denominador comum. Então, quando realmente isso acontecer, o juiz ele vai lançar essa proposta da chamada guarda compartilhada, desde que o juiz também verifique que ambos os dois, pleonasmo aceitável no momento, né, que ambos estejam adaptados ao exercício dessa guarda, tá? Que estejam apropriados para exercer essa guarda. Óbvio, né? Porque também o juiz ele vai se embasar no material, né, no relatório fornecido pela equipe interdisciplinar. Então, normalmente, essa guarda compartilhada, ela é formalizada, né, após o percurso de um devido processo legal. Já em sede de uma audiência, em sede de uma sentença formalizada, e ali ele vai verificar, caso o casal realmente não chegue a priori a um denominador comum, não chegue a um acordo prévio, se tiver muito embate, mas se a justiça verificar que os dois estão aptos ao exercício dessa guarda, por que não deferir a chamada guarda compartilhada? Até porque o subsídio do material da equipe interdisciplinar será fundamental diante dessa circunstância de embates, né, de discussões acerca do exercício ou não dessa guarda, tá? E a outra pergunta é com relação à renúncia, né? Professor, eu posso renunciar à guarda compartilhada? Pois é, normalmente a renúncia da guarda compartilhada, ela também é possível, tá? E o momento de você solicitar essa renúncia é até antes do trânsito julgado da sentença que vai confirmar o exercício dessa guarda, tá? Lembra-te que nós estamos percorrendo o devido processo legal, né? Na maioria dos casos, você deve ir para uma audiência, né? Para que o juiz escute as partes, escute, se for o caso, até o menor, tá? Então, pode ser que alguma das partes levante a mão
e diga por expresso, formalize a sua intenção de não querer formalizar, de não querer ratificar essa guarda compartilhada. Por algumas questões, quer sejam pessoais, e também algumas questões, quer sejam já comprovadas aos autos, né? Isso é perfeitamente possível, né? Algumas eventuais situações excepcionais de doenças, né? Ou, de repente, até situação de algum emprego fora do determinado domicílio daquele determinado menor, que você não vai ter como exercer o regime de visitação, você vai, de certa forma, ali, se omitir desse compromisso. Então, tudo você tem que explanar para o juiz. E você também tem que comprovar. Na verdade, você já deve fazer isso aos autos, né? Quando você contratar o seu advogado, você já tem que ali deixar bem claro que o seu interesse não é compartilhar. Porque você mesmo está vivenciando uma situação atípica, excepcional, tá? Na maioria dos casos, principalmente com relação ao distanciamento, tá, meus amigos? A questão do distanciamento é o que tem sido levado muito em consideração durante esse momento. Porque muitas das vezes os juízes não deferem uma guarda compartilhada. Porque não terá como você, enquanto genitor, de manter essa proximidade, né, perante aquele determinado menor, de manter aquele contato direto. Então, isso é um dos motivos que tem levado um não deferimento da chamada guarda compartilhada, tá? E aí, é claro, né, que você também pode, durante o andamento de uma audiência, ratificar a sua intenção, né, de você não querer ter o ensejo de compartilhar essa guarda propriamente dita com outra parte, porque você já anexou as informações, você já comprovou a tese de situações de excepcionalidade, tá? E aí o juiz ele pode tranquilamente deferir o seu pedido, tá? Agora, se você depois quiser também tomar conhecimento desse trâmite legal, para que você futuramente, quando tiver seu cliente, né, você vai formalizar isso na sua petição, e aí você busca também a regra da lei, né? E aí você vai lá no parágrafo 2º, anote aí, tá? Você vai lá no parágrafo 2º do artigo 1584 do Código Civil e aí você embasa, né? Caso alguma das partes manifeste que não tem interesse, mas que também precisará ratificar a comprovação das suas razões, né? Não basta somente dizer que não quer, mas você também tem que deixar claro para o juiz por que você não quer, né? Você tem que formalizar isso nos autos e aí o juiz ele pode tranquilamente deferir o seu pedido, tá? Por outro lado, o que nós temos aqui ainda de dúvidas, né? Sim, professor, nos fale um pouquinho sobre o papel da equipe técnico-profissional ou interdisciplinar. Olha, eu acho que já está muito mais claro da gente entender, né? Em primeiro lugar, essa equipe ela deve ser formada por profissionais gabaritados, psicólogos, pedagogos, assistentes sociais, que vão fazer parte de um conjunto, né? Normalmente são servidores do próprio Tribunal de Justiça competente e vai ali trabalhar em parceria com o próprio judiciário, com o próprio juiz, tá? A tarefa dessa equipe interdisciplinar é realizar justamente as chamadas visitações em loco, de verificar o cotidiano daquele determinado menor, que a qualquer momento vai ter à sua disposição deferimento definitivo de uma guarda judicial. Pode ser que nesse exato momento esse determinado menor já esteja vivenciando uma guarda provisória. Isso é importante vocês também não esquecerem. Mas essa equipe, ela vai fazer uma espécie de uma atualização de informações, de fiscalização dessa conduta desse menor. E não só dele, tá, meus amigos? Também dos genitores, tá? As entrevistas é uma regra clássica que isso deverá ser ratificado durante o andamento do devido processo legal, tá? Vai existir determinados dias previamente específicos ali determinados para que toda essa equipe realize a sua entrevista, vá justamente consultar esses genitores, saber daquela realidade pela qual aquele menor está vivenciando. Todo aquele contexto, né? Contexto educacional, contexto afetivo, social, tá? Cultural, tudo vai ser analisado para realmente a equipe futuramente se posicionar através do seu relatório, que eu já havia até falado, né, anteriormente para os senhores, e esse relatório depois vai ter que ser anexado aos autos principais, tá? É o relatório que vai constatar todo aquele procedimento de visitações realizadas para que aí sim a equipe manifestando o sinal verde, né, ratificando a tese
que é possível que o fulano de tal, juntamente com Beltrano, confirme, realizem a guarda, se esse relatório for positivo, o juiz indubitavelmente vai formalizar a sacramentação da guarda judicial. Claro que esse relatório, ele também deverá servir de embasamento para o posicionamento do Ministério Público, né? E a resposta dos senhores já sabe de antemão, porque o Ministério Público estará o quê, meus amigos? Ele estará atuando como custos legis, né, como fiscal da norma, e ainda por cima defendendo o interesse dos incapazes, né, perante a regra do CPC. Então, todo esse procedimento, a importância da equipe interdisciplinar para fiscalizar, para proceder essa custódia de uma forma segura, né, para realizar todo o procedimento de dinamização, isso daí é uma realidade que o judiciário não pode deixar de não observar. Não, por favor, não esqueçam. É obrigatório o papel da participação da equipe interdisciplinar. Uma vez, foi até uma questão que caiu muito tempo atrás, se era flexível, se era relativo. Não, meus amigos. Tá? Mesmo que você já detenha a guarda provisória ou a guarda de fato, mas a partir do momento que você quiser converter para a definitiva, eu vou precisar do auxílio desses personagens para que proceda todo o seu trabalho de atualização, de fiscalização e sede daquele cotidiano de vivência daquele menor, tá? Até porque, como já havia mencionado, o relatório vai servir de embasamento para a decisão final do juiz, tá? É dali desse relatório, é com base nesse relatório, que o juiz ele vai sacramentar se defere ou não definitivamente a guarda. Muito embora até a provisória já tenha sido deferida, mas será que ela poderá ser convertida? Isso é uma pergunta. E nada melhor do que o próprio papel da equipe que vai dinamizar todo o seu trabalho de fiscalização, de permanência, né, de visitação, de entrevistas para que essa guarda judicial futuramente venha a ser definida, tá? Então é muito importante. E aí depois, se vocês quiserem também observar, eu trago até aqui a redação do parágrafo 3º, né, do artigo 1584, que é o trabalho propriamente dito da equipe interdisciplinar, que ali depois vocês também podem dar uma leitura no dispositivo, que vem também direcionar a interpretação, tá? Outra coisa importante que normalmente as pessoas perguntam muito, professor, a queda do exercício, a redução do exercício do poder familiar pode também acontecer durante o andamento de uma guarda compartilhada ou, de repente, após ter sido deferida uma guarda compartilhada? Sim, tá? É aquilo que a gente já até explicou para vocês. Mesmo depois de um deferimento de uma guarda compartilhada, mas se de repente algum dos polos, algum dos pais vier a desvirtuar o seu compromisso de guardião, de responsável legal, deixar de exercer os deveres do poder familiar, inclusive até menciona aqui os deveres propriamente ditos do exercício do poder familiar com base na redação do artigo 1634. Anotem, por favor, esse dispositivo, tá? Artigo 1634, que são os deveres legais em prol do exercício do poder familiar. Por favor, não esqueçam disso. Se alguma das partes vier a desvirtuar algum desses deveres, meus amigos, regra clássica, aquele determinado genitor que vier a se sentir prejudicado, indubitavelmente ele vai solicitar uma destituição, né? Uma anulação dessa em sede de guarda compartilhada, tá? A lei até nos informa justamente a quebra, a lei até vem nos informar a chamada quebra de prerrogativas, né? Ou seja, de privilégios, né? Em sede de deferimento do exercício do poder familiar. Mas por que eu vou quebrar essas prerrogativas? Pelo simples fato de eu estar descumprindo com a regra pré-determinada lá do artigo 1634. Tá? Ou seja, eu não estou exercendo de uma forma satisfatória o meu poder familiar que eu deveria estar exercendo. Tá? Então a resposta é muito simples. Mesmo após o trânsito julgado de uma decisão, futuramente já em andamento uma guarda compartilhada, mas se algum dos polos vier a desvirtuar o seu compromisso, se vier a quebrar o compromisso lá da redação do artigo 1634, ou seja, aquela outra parte que se sentir prejudicada, ela vai buscar o auxílio do judiciário ingressando com um pedido imediatamente de anulação em sede de guarda compartilhada, porque eu deixei, por exemplo, de prestar aquela visita, os alimentos, deixei de ofertar toda aquela afetividade, aquela proteção propriamente dita, aquela custódia. E aí, é claro, né, professor, vai me restar
buscar o aparelhamento do judiciário e aí tentar fazer com que eu agora solicite uma guarda unilateral, tá? Eu vou solicitar que a outra parte venha ter uma redução até das suas prerrogativas, dos seus privilégios, dos seus compromissos, né, dos seus direitos em sede do exercício daquele poder familiar. Porque aquela mesma parte acabou desvirtuando todo o seu compromisso, tá? Então, com base justamente na redução dessas prerrogativas, desses privilégios, desse exercício do poder familiar, depois, por gentileza dos senhores, também dê uma observadinha lá no parágrafo 4º, né, do artigo 1584 do nosso Código Civil, que ali é bem clássico, que é uma redação até atualizada pela própria lei da atual guarda compartilhada, tá? Mas isso somente vai acontecer caso a outra parte peticione para o juiz competente e informe, né, que você, no caso, aquele autor, né, deixou de exercer o seu dever de exercício do poder familiar, ou seja, desvirtuou o exercício desse dever lá na redação do artigo 1634, tá? Por outro lado, tem uma pergunta bem interessante que eu coloco aqui para vocês. Professor, caso a guarda não venha a ser deferida nem para o pai e nem para a mãe, ou seja, a guarda ela não vai ser deferida para os genitores. Como é que fica a situação do menor nesse caso? E aí? Levando em consideração que a guarda, ela, regra geral, ela tem os legitimados ordinários, né? Que são os próprios genitores, eles são as partes principais. Mas aí eu te pergunto, vocês que estão aqui em sala, é possível a justiça deferir uma guarda para aqueles que não necessariamente estiverem na condição de genitores? É óbvio que sim, né, meus amigos? Tá? Aí a resposta você já deve estar até elaborando. Mas por quê? Por que o juiz, o que tem levado ao judiciário a deferir uma guarda para aqueles que não necessariamente são genitores, terceiros, né? Acabei de dizer aquela situação lá do ECA, né? Lá do artigo 130, situação de caráter de irregularidade, que infelizmente, em alguns casos, não parte da iniciativa de somente um polo, de uma parte, mas infelizmente de ambos, o que é muito mais triste, né? E aí, resultado final, se os dois tiverem agido de má fé, abandono, maus tratos, opressões, alienação parental, aí, meus amigos, resultado final, essa guarda deve estar direcionada para outros interessados. E aí vocês devem estar se perguntando, quem são esses outros interessados, professor? Normalmente são outros parentes, tá? Que devem manter uma relação de parentesco direto, principalmente em sede de afinidade, tá? E de consanguinidade, que a afetividade também tem que ser ratificada. Na maioria dos casos, eu não vou mentir aqui para vocês, você inicia até pelos avós, tá? Obviamente, se vivos assim eles estiverem, né? Porque aí a justiça já vai logo querer saber de antemão se é possível a gente proceder para satisfazer o interesse dos avós, tá? Mas, resposta que você não deve esquecer, pode ser sim que o judiciário, que o juiz competente entenda que a guarda não necessariamente vai ser ratificada, vai ser deferida para o casal, tá? De repente, ambos podem estar numa situação de irregularidade, tá? E ali, nesse caso de caráter de excepcionalidade, a justiça deferirá essa guarda para o prol de interesse de um outro parente, que mantenha uma relação de parentesco, tá, meus amigos? Que detenha justamente esse grau de afetividade, de afinidade, definitivamente compactuado, tá? E é uma situação de caráter excepcional, mas que a nossa legislação já traz, tá? A lei da guarda compartilhada, inclusive alterou, anotem, não me olhem só, tá? Anotem aí. A lei da guarda compartilhada, inclusive, alterou a redação do parágrafo 5º do artigo 1584. Por favor, eu quero que vocês não esqueçam disso, tá? Que é possível terceiros e outros parentes formalizarem um reconhecimento de uma guarda, tá? Diante da situação de irregularidades, de impedimentos dos próprios genitores, tá? Caso eles realmente não tenham como exercer, e aí a justiça vai deferir para outros determinados parentes, tá? E aí você subsidia dessa redação do parágrafo 5º do artigo 1584, tá? Não esqueçam também
que até a lei está dizendo isso. Até me fizeram uma pergunta, professor, com relação às entidades públicas, né, às entidades particulares, a lei também está nos informando. Vamos imaginar uma escola, né, um teatro, qualquer tipo de prédio de natureza pública ou privada. Esses determinados estabelecimentos também devem estar em sintonia com o judiciário, tá? Eles podem ser acionados para oferecer informações plausíveis, diretas, acerca do cotidiano de vida daquele determinado menor, que a qualquer momento vai estar na situação de guardião, tá? Então, esses estabelecimentos, eles devem contribuir para a justiça. Oferecer informações cadastrais, né? Situações ali que levam em consideração todo aquele contexto social, né? Aquela matrícula, por exemplo, todo aquele ato jurídico que aquele menor está realizando, tudo esses determinados órgãos, esses determinados estabelecimentos, quando forem acionados pelo judiciário, eles devem, de uma certa forma, comprovar essas informações. Ah, professor, mas se eles deixarem de assim ajudar, de contribuir para o judiciário, a resposta você já sabe, né? Haverá imputação de multas administrativas, né? No caso, por exemplo, isso até varia os valores. A lei até nos informa, varia de R$ 200 a R$ 500. Mas esses órgãos, principalmente aqueles associados ao menor, na maioria dos casos são as escolas, tá? As informações cadastrais direcionadas àquele determinado menor devem ser formalizadas, sim, para a justiça. Se o juiz entender que precisa de informações direcionadas, que somente aqueles órgãos devem assim ofertar, eles deverão ser autuados e aí, é claro, oferecer essas informações, tá? Outra coisa, por favor, não esqueçam. As pessoas me perguntam muito: como é que eu devo chegar perante o judiciário com um pedido de guarda? Eu não sei se o senhor já estava até se direcionando à interpretação. Professor, como é que eu devo chegar na justiça com a guarda? Olha, normalmente existem algumas situações que você pode ingressar no judiciário, tá? Em primeiro lugar, anotem aí uma observação. A formalização da guarda compartilhada nunca ela deve ser ratificada em sede de via administrativa, tá, meus queridos? Não é no cartório que você vai iniciar com pedido de solicitação de deferimento de guarda compartilhada, que uma vez foi uma pegadinha que caiu no concurso. Quem marcou essa resposta realmente não estudou, tá? Qualquer procedimento de tramitação burocrática de sede de guarda e adoção, que nós vamos estudar já a partir da próxima semana, somente é por via judicial competente. Se bem que no passado, né, para adoção, existia a chamada adoção à brasileira, né, que por trás dos panos você acabava buscando o cartório e ali realizava um falso registro, imputando aquela filiação como se filho teu fosse, tá? Mas hoje não. A adoção e guarda é obrigatoriamente, anotem, trâmite judicial. Não venha ninguém buzinar no teu ouvido e dizer, ah, mas eu já posso buscar uma formalização de uma escritura. Não. A escritura de guarda, tá, é uma consequência do trânsito julgado de uma decisão, tá? Aí, obviamente, ali você vai ter todo um aparelhamento judiciário. Então, respondendo à pergunta, você normalmente ingressa com uma ação. Olha lá, anotem, não me olhem só, anotem, tá? Isso aí é uma dica que eu estou passando para vocês no meu cotidiano. Isso aqui não está normalmente ipsilídere, tá? Então, normalmente você ingressa com um pedido de dissolução de uma união estável, cumulado com guarda, tá? Cumulado com partilha. A guarda ali você pode chamar atenção já para fins de compartilhamento. Ação de solução de união estável, acumulada com regime de regulamentação de guarda compartilhada, tá? Ou você ingressa também com uma ação de divórcio, acumulada com pedido de partilha, acumulada com reconhecimento de guarda compartilhada, tá? Teve uma aluna que me perguntou, professor, eu posso ingressar só com a ação ordinária de guarda compartilhada? Somente para a natureza autônoma? Pode, não tem problema nenhum. Você pode ingressar somente com esta ação, tá? Mas o que eu quero te dizer é que estas situações que eu já te informei, teoricamente o juiz, a priori, ele deve ouvir as partes, tá? Regra geral, antes de deferir uma guarda definitiva, ele vai realizar a oitiva das partes, ele vai ouvir todo mundo. Depois que ele ouvir todo mundo, obviamente, aí sim, ele vai definir, formalizar essa guarda definitiva.
Alguns casos, até antes disso, ele já pode até deferir em sede de liminares, de cautelares, a chamada guarda provisória, né? Mas mesmo assim, regra geral, ele vai primeiro ouvir as partes. Somente em situações excepcionais, principalmente na guarda provisória, tá? Situação de caráter excepcional, de caráter de urgência, aí eu já defiro uma guarda provisória, principalmente em situação de maus tratos, abandono. Aí não é preciso o juiz ouvir ninguém, ele já liminarmente já defere uma guarda provisória sem haver necessidade de proceder uma oitiva, tá? É isso que eu quero que vocês não esqueçam. Então, para responder a pergunta aqui, normalmente você ingressa com uma ação principal, acumulada com guarda, ou somente ingressa com ação de guarda compartilhada, tá? Mas não tenha dúvida, você vai ser ouvido, tá? O juiz ele vai ouvir as partes, para que defira definitivamente uma guarda judicial definitiva, no caso da compartilhada, tá? Mas o senhor falou que ele pode não ouvir as partes, mas já deferiu uma liminar. Pode, mas se tratando de situação de caráter emergencial, tá? De urgência, principalmente alimentos, né? Aí eu já defiro uma liminar para reconhecer uma guarda provisória, em prol do interesse do fulano de tal, né? E aí, obviamente, que a priori você inicia com essa guarda e depois ele vai converter para a definitiva. Quando ele for converter, aí ele vai obrigatoriamente ouvir as partes, tá? Então, isso eu quero que vocês também não esqueçam, que o artigo 1584 ele também trouxe essas redações, tá, meus amigos? Depois vocês dão uma olhadinha lá, que também trouxe essa discussão, tá? Por fim, não esqueçam também, só para a gente já finalizar, mesmo que você venha contrair um novo casamento, venha contrair uma nova união estável, tá? Professor, eu saí de um antigo casamento, saí de uma antiga união estável, mas eu tenho um pimpolho lá, eu tenho um filho dessa relação, tá? E, inclusive, eu já tenho a guarda dele. Mas eu conheci a Maria, agora eu quero me casar de novo, etc, etc. E aí, professor, eu vou deixar de exercer a guarda? Nunca. Quantos casamentos novos você quiser constituir, quantas novas uniões estáveis você também quiser formalizar, meu querido, você não deve deixar de não exercer aquela guarda que já havia sido deferida anteriormente. Pelo amor de Deus, não deixe de exercer esse tipo de ato. Velho jargão popular, né? Já até comentei, não existe ex-filhos, não existe ex-pais. Ah, porque no passado eu obtive um deferimento e me casei de novo. O que que isso tem a ver? O compromisso é seu, a responsabilização é sua, ela é personalíssima. A sua nova esposa, ela não tem nada a ver com isso, tá? Ela pode até, inclusive, lhe ajudar no aspecto da moral, né? No aspecto material, se for o caso, mas a responsabilidade é singular. Você deve dar perpetuidade ou gerenciamento dessa guarda, tá? Não venha com essa desculpa de dizer, porque eu vou me casar de novo, porque eu vou construir uma nova união estável, eu vou deixar de exercer aquela guarda, porque agora eu quero ter novos filhos. Pelo contrário, seu compromisso continua com aqueles atos anteriores. Iniciou, meu camarada, perpetue, continue, tá? Não haverá nenhum procedimento de quebra de vínculo de responsabilizações. Se infelizmente isso acontecer, tu já sabe a resposta, né? A mamãe daquele determinado menor poderá ingressar com pedido não só de guarda unilateral, né? Mas também pode ingressar até por perdas e danos, dano moral, porque ela pode ingressar alegando justamente a quebra do poder familiar, lá do artigo 1634, que a sua situação vai agravar, né? Sem sombra de dúvida, tá? Por favor, não esqueça também, né? Os avós já sabem que podem tranquilamente ter à sua disposição o deferimento de uma guarda de caráter suplementar. Só me esqueci de informar isso para vocês, que eu estou olhando aqui no material, né? Que normalmente os avós eles têm um caráter suplementar, mas situações excepcionais, pode ser que até os genitores dividam a guarda com esses determinados ascendentes, com seus avós, né? De uma certa forma é perfeitamente possível isso acontecer na prática, tá? Eu até considero uma guarda pluriparental, né, que envolve outros determinados parentes, né, não seria somente compartilhada com os genitores, mas seria com outros determinados parentes, no caso dos avós. Então seria realmente uma pluriparental, tá? E para fechar com chave de rubi, eu até coloquei aqui, sim, tá? Por favor, a guarda, ela também pode ser deferida para os maiores, né? Eu não sei se eu coloquei aqui a redação, coloquei, né? O artigo 1590,
tá? Não esqueço. É perfeitamente possível que os maiores tenham à sua disposição o deferimento de uma guarda. Detalhe, esses maiores na condição de incapazes. Olha a pegadinha aí, tá? Porque, teoricamente, a guarda ela vai fechar quando completa a maioridade. Tudo bem? Então, normalmente, a guarda judicial de alguém, né, se você, obviamente, obtiver de um terceiro, né, daquela criança que até então você subsidiou, ao completar os 18 anos, fecha essa guarda, né, perante o Estatuto da Criança. Porém, cuidado, o maior, ele pode estender, vírgula, desde que ele esteja na condição de incapaz. Teve até um aluno que me perguntou, professor, você pode até solicitar depois disso o predomínio, né, de um papel de um curador? É possível, tá? Que o guardião e o curador também venham dividir os esforços dentro desse trâmite. Mas a guarda ela pode também ser compactuada para essas situações de incapacidade. Maior pode ter à sua disposição o deferimento de uma guarda, com base na redação do artigo 1590, desde que esses maiores estejam na condição de incapazes. Regra da incapacidade, lá do artigo 3º, lá do artigo 4º, né? Que agora nós temos uma nova interpretação, principalmente para o artigo 4º, lá no Código Civil, tá? Certo, meus amigos? Bom, então nós fechamos esse capítulo, né? Não podia deixar de não falar para vocês algumas principais inovações trazidas pela Lei da Guarda Compartilhada, principalmente essas são as principais discussões trazidas pela norma, né? Que atualizou principalmente o nosso Código Civil e alguns procedimentos burocráticos da lei, tá? E aí, na outra semana, a gente vai iniciar o estudo da adoção, que aí a gente também vai fazer links, feedbacks com a guarda, para que a gente depois feche todo o procedimento da análise do estudo, tá bom? Espero que tenham apreciado a aula de hoje, agradeço os participantes, já passei do horário para variar, né? E aí me desculpem, peço desculpa, não vão ficar chateados comigo. Depois fale para os colegas que eu vou disponibilizar esse vídeo para vocês, tá? Agradeço os que estiverem aqui, deixa eu ver quem estiver, o Alexandre, o Fernando, o Ítalo, os demais. E aí na terça-feira a gente vai falar sobre a adoção. Vão ser 4 aulas, tá? Que a adoção ela tem mais detalhes, tem mais coisa para a gente comentar, tá bom? Obrigado, meus amigos. Um grande abraço para todos, né? Um forte abraço. Falei para os amigos que eu vou colocar ainda o link da aula de terça e o link da aula de hoje, tá? Aí vocês vão ter os links na plataforma, tá bom? Obrigado, Ítalo, os demais. Fiquem com Deus. Alexandre, fale para os amigos que depois eu vou colocar o link, tá? Lá na plataforma da aula de hoje de terça-feira, tá bom? Muito obrigado. Vamos tomar uma água e até terça. E estudem civil, tá? A minha disciplina tem que ser estudada. Não precisa estudar as outras, não. Estudem só a minha. Tô brincando, tá? Até terça, meus amigos. Forte abraço.